Vamos falar aqui hoje de filme triste, né não? Isso aí. A gente vai falar aqui de filmes que foram feitos pra você se derramar em lágrimas. Exatamente. Pra você acabar com o seu fim de semana, né não? Isso aí. Acabar com o seu fim de semana por completo. Você passou a semana inteira pensando, pô, vou ver aquele filminho no sábado. Uhum. Se assistir um desses aqui, não vai ficar bem. Não vai ficar bem. Você que quer sentir alguma coisa, É. você tá no piloto automático É aí. isso. Você quer ter uma experiência que vai fazer você ficar chocado. A gente vai falar aqui e a gente vai falar o filme primeiro e depois a gente vai entrar em spoilers, mas a gente sempre vai avisar antes. Exatamente. Então pode assistir tranquilo e se você não quiser tomar spoiler, quando a gente falar você pula. E a gente vai explicar por que o filme é triste. Exatamente. Entendeu? Certo? Vamos começar então? Bora. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bora. Começar aqui falando de Manchester à beira-mar. Esse filme aí de 2016 ganhou uma porrada de premiações na época, se eu não me engano rendeu o Oscar pro protagonista. Rendeu o Oscar pro Casey Affleck, É isso. irmão do Ben Affleck, que é bem famoso. Sim. Vamos falar primeiro a premissa inicial, sem spoilers, depois a gente entra em spoilers, beleza? Ah, mas esse aí, se não entra muito em spoilers, porque eu ainda não assisti, talvez eu É assista. isso, ok. Primeiros 5 minutos de filme. Você descobre que o irmão do protagonista morreu. E aí ele tem toda aquela parada de você ir reconhecer o corpo. E aí você vê desde o início que o protagonista é completamente, ele parece alheio à realidade. Ele tá ali na frente do corpo do irmão, ele não esboça muitas reações, é um cara meio frio assim. A forma que ele trata as pessoas no dia a dia, no trabalho dele é uma coisa realmente, pô, vazia. Foda-se. Parece que ele morreu por dentro. E aí, esse irmão dele tinha um filho, né, sobrinho dele. E ele fica aí com a função de ser o guardião legal do sobrinho. A premissa do filme é essa. E aí, ao longo do filme, você vai entendendo por que ele é esse cara vazio, entendeu? O que aconteceu na vida dele? Qual é o grande trauma que ele Que carrega? tem trauma. Tem um puta trauma. Cara, ó, sem spoilers. Esse filme a gente não vai dar spoilers. O trauma que esse cara carrega, assim, o sentimento de remorso. Eu imagino... Remorso. É um sentimento de remorso. De culpa. Eu imagino que é a pior culpa que uma pessoa pode sentir na vida. E por quê? Cara, não dá pra dizer, Beleza. entendeu? Não dá pra dizer sem estragar a experiência. Entendi, beleza. Mas eu não consigo, cara, pensando em todas as tragédias que podem acontecer na vida de alguém. Um sentimento de culpa. Eu não consigo ver nada pior do que isso. Nossa, agora você me deixou interessado. Ele passa por um trauma fudido. E aí, é isso. O filme você vai vendo o relacionamento dele, tanto com esse sobrinho, quanto com a ex-esposa dele, com alguns outros familiares ali. É uma história muito interessante. Muito. Então aí fica a indicação aí do Fábio, Manchester à beira-mar, Isso. filme triste pra caramba. Tá disponível na Netflix, pra quem quiser assistir. Combinado. Certo? Vamos pro próximo da lista aí. Próximo que é Túmulo dos Vagalumes. Túmulo dos Vagalumes, que é do Estúdio Ghibli, esse Sim. estúdio de animação japonesa que faz muito sucesso. Talvez seja o estúdio aí top 5 mais famosos Sim. do mundo. E esse filme, que muita gente já conhece por ser super triste, conta a história aí de um casal de irmãos que tá no meio da guerra lá no Japão. A mãe deles acaba morrendo por causa dos grandes bombardeios que teve lá no Japão, promovido pelos Estados Unidos. E eles ficam sozinhos, abandonados nesse mundo, tentando sobreviver, Exatamente. quase num cenário pós-apocalíptico. E além dessa parte super triste, o que deixa mais triste ainda são as coisas bonitinhas que acontecem no filme. Sim. Que é a relação dos dois irmãos, que é muito bem desenvolvida e que mostra toda a ternura que ele tem entre os dois. E por que isso é triste? É óbvio, porque eles estão nesse contexto aí de Segunda Guerra Mundial. Uma miséria terrível ali, eles não conseguem comer direito, eles vão morar no mato, enfim. E aí você pode ter uma ideia, a gente não vai falar exatamente o que acontece, mas você pode ter uma ideia do que acontece no final. Spoiler, não é um final feliz. Mas fica aí a indicação porque é uma animação realmente muito tocante. É a minha a animação favorita desse estúdio, que normalmente tem uns filmes muito esquisitos, né? Com umas histórias muito abstratas. Parada muito lúdica e tal. Esse filme ele é meio direto ao ponto, assim. É pé no chão. Pé no chão. Você entende exatamente o que está acontecendo e é tudo feito de uma maneira muito artística. Inclusive, o jeito que esse filme começa é genial. Sim. Que é uma ponte direto com o final do filme.
E, cara, realmente é um filme que você vai terminar Desolado. desolado. Eu não chorei, eu vou dizer que eu não chorei, mas eu fiquei muito emocionado mesmo. Sim. E, cara, é bonito. É um filme triste e bonito ao mesmo Esse tempo. filme a gente assistiu de galera aqui em casa. E assim, o filme acabou, tava todo mundo meio sem palavras, assim. É. Ninguém sabia muito o que dizer. Sim. É, E é um filme que não trabalha com o choque. As coisas vão acontecendo de uma sim. forma devagar e eles mostram exatamente o que está acontecendo. Sim. Então não é uma coisa que vai te pegar desprevenido. É simplesmente o contexto e o conceito do filme que realmente é baixo astral. Mas, cara, fica a nossa indicação aí do Estúdio Ghibli. É isso. Tá disponível na Netflix também. Vamos pro próximo, que é After Sun. Filme de 2022. É difícil descrever esse filme, né? Mas ele é basicamente um filme de memórias. Memórias de uma filha, de uma viagem que ela fez com o pai dela. Você vê ali, às vezes, algumas cenas dela já adulta, relembrando, pegando alguns objetos que saíram dessa viagem e tal. E por que é triste, Davi? É triste porque... Será que a gente fala? Cara, é essencial, eu acho. Cara, é porque o pai é depressivo pra caramba. É, Entendeu? E essa foi a última viagem que eles fizeram juntos Sim. antes de uma Grande evento tragédia. fatídico acontecer. É isso. Que inclusive fica. É uma coisa que fica No subentendida. ar. É. Eles não cravam, mas é óbvio que isso aconteceu. E isso é uma das coisas tão boas desse filme, que ele trabalha com as sutilezas. Ele não escancara as coisas na sua cara. Ele dá pequenas pistas do que tá acontecendo aí no psicológico do pai e dessa relação que ele tem com a filha, que na época dessa viagem, ela era criança, então ela não percebia o que tava acontecendo. Sim, tem várias cenas assim que... Pô, a criança tá lá achando o máximo e tal. Você olha pro pai, ele tá claramente em agonia ali. Ele tá. Tem momentos de felicidade lá com a Não, filha. sim, ele só tem um que- momento de felicidade, só que tem momentos em que ele tá claramente agoniado e ela não consegue perceber isso pela inocência dela ali. E de início, não é muito claro o que tá acontecendo, só que vai ficando bem óbvio a depressão dele ao longo do filme. E vai ficando realmente esse clima de... Cara, é angustiante. Sim. Fica angustiante. E aí a impressão que dá é que a filha, depois de vários anos, tá vendo aquelas filmagens pra tentar perceber se era claro na época já Sim. o que tava acontecendo com o pai. A impressão é essa, que ela tá revisitando pra entender, né? Uhum. Até porque parece... Eu posso estar criando isso, mas... Eu acho que ela tá fazendo a idade que ele tinha nessa viagem. Eu acho que sim. Eu acho que é isso. Acho que sim. Ela chegou na mesma idade dele, é isso. E realmente é um filme bem especial, cara. É um filme muito único. Eu não tinha Sim. visto uma proposta parecida com essa. E a gente fica na mesma situação que ela, vendo também Exato. essas gravações e tentando compreender o que aconteceu. Então, cara, filme cult aí. After Sun, filme recente. Sim. Nossa indicação. Tá disponível também na Netflix. Hoje a gente tá patrocinado aqui, pelo jeito. Bom, próximo. Um filme que a gente já trouxe aqui no canal. Brokeback Mountain, ou O Segredo de Brokeback Mountain, que é essa famosa história entre dois cowboys, quase o famoso faroeste gay, né? Não é bem assim, mas... Cara, é o filme referência de filme triste, né? Sim. Porque é um romance proibido de dois cowboys nos anos... Agora me fugiu os 60. anos 60, que, pô, a homofobia se já é ruim hoje, imagina na Porra. época. Então era realmente um romance proibido e eles têm que conciliar com a vida que eles têm com as famílias tradicionais deles. E um romance que está fadado ao fracasso desde o início e que você acompanha essa jornada que tem muito amor, mas muito sofrimento também. Exatamente. E grandes atuações aí do Jack Porra. Gyllenhaal e do Heath Ledger, né? Sim, a forma como eles vão... É porque, assim, é um filme que começa nos anos 60, só que ele... a cronologia dele dura décadas ali. É um romance que vai evoluindo com o tempo, vai mudando de forma, enfim. Eles vão dando um jeitinho de continuar. E, enfim, se tá nessa lista, é claro que em algum momento acontece tragédia, né? Não vamos entrar em detalhe, mas Final triste também. é isso. Mas é um filme bem marcante, um filme de romance, ainda misturando com essa pegada country e com uma história muito tocante. Realmente é um grande filme. É isso aí. Tá disponível na Globoplay e na Telecine. Certo? Pra fechar, temos aqui um filme clichê. A verdade é essa, né? Mas também é uma referência de filmes tristes. Né? Exatamente. Que é Marley e Eu. Que aí tem o Owen Wilson,
E a Jennifer Aniston. Jennifer Aniston fazendo esse casal. E o cachorro, Marley, que é interpretado por uma porrada de cachorro. Eu não tô zoando, eu pesquisei esses dias, um monte de cachorro interpretou o Marley nesse filme. É porque ele vai crescendo, não é isso? É. Então, eles adotam um cachorro no início do relacionamento deles. E esse cachorro acompanha a família durante décadas. Ou uma década e meia, que é um cachorro que o cachorro vive. Então, esse cachorro ele pega várias fases do casal e dessa família. E fases ruins, fases boas. Tem momentos que eles odeiam o cachorro, que ele só faz merda. E tem momentos que, a maioria dos momentos, né, eles amam o cachorro porque ele vira um grande membro da família que todos amam porque todo mundo gosta de cachorro. É uma história que é facilmente identificável. Você se identifica com ela. Certo. E por que esse filme é tão triste? Porque, cara, a relação do cachorro com a família é muito bem desenvolvida. Tem cenas fofas e tal. E aí o final do filme é o quê? É o cachorro morrendo. Enquanto o cachorro tá morrendo, passa um flashback de tudo que o cachorro viveu com aquela família. Merda, Cara, essa cena, mano, ela é intancável, fam. É intancável. O cachorro tá lá na eutanásia. E enquanto ele tá lá na eutanásia, vai passando flashback de todos os momentos bonitos. Loucura. Dá pra tancar isso? Não dá. Pô, então você que perdeu um cachorro recentemente, evite, né? Não, se você perdeu um cachorro e foi um momento triste aí da sua vida, se você for assistir esse filme, a não ser que você queira sentir isso de novo, você acha que é importante, né? Não sei, viu? Você acha que não, você acha que pode ser mais prejudicial. Não, se for muito recente, assim, pô, acho que melhor evitar, né? Mas, cara, realmente é muito triste. E por ser uma coisa, assim, que tá presente na vida de todos nós. A maioria de todas as pessoas acho que já teve um pet. E quando esse pet se vai, sempre é um momento doloroso. Claro. E esse filme é o filme que mais marcante em relação a esse fato aí. É o filme mais famoso de cachorro da história? Cara, talvez. E eu sei que ele inspirou vários, que tem vários nesse sentido aí também. Ao longo dos anos surgiram várias cópias de Marley e eu. Ele lançou o gênero filme de cachorro. É isso. Então fica a nossa indicação pra você que não assistiu Marley e eu. É um filme bem legal e triste também. É isso. Fechando nossa lista. 5 filmes muito tristes aí, só que todos... Isso é em comum entre eles. Todos, além de ser tristes, são muito bons. É verdade. Então, se você... Igual a gente falou no começo do vídeo, se você está no momento que você tá muito no piloto automático, ou tá vendo só filme blockbuster, filme da Marvel, você quer ver uma coisa diferente que vai fazer você sentir emoções, tá aí as nossas indicações. Tá certo. Mais uma vez, deixa o like aí, deixa o comentário. Já assistiu algum desses filmes? Pô, com certeza assistiu aí Marley e eu. Talvez um Brokeback Mountain, que é mais famoso também. Deixa aí sua opinião. É isso aí. E também dá sua indicação do filme triste aí. Claro. Que vai ser muito interessante, inclusive, vocês darem suas indicações. Talvez a gente pegue e veja depois, faça vídeo. Enfim. É isso. Deixa o like, se inscreve e é nóis. Até a próxima, galera. Valeu.